Então, essencialmente, o que a gente quer saber agora é como é que é a magnetostática envolvendo meios que possam ser magnetizáveis, né? Ou seja, meios materiais, essencialmente. E vamos falar sobre tipos de meios materiais. Com isso a gente conclui o curso. Condições de contorno é o tópico desse capítulo, mas que é estudado no segundo curso. A gente não vai precisar de problema de valor de fronteira aqui, então não é essencial a gente estudar condições de contorno nesse estágio, né? Então, de forma semelhante ao que foi feito no caso da eletrostática, você tem agora o material agora ele é representado, né? O efeito magnético de cada átomo ou molécula é proveniente dos microdipolos, dos dipolos localizados, né? Então a gente pode dizer que se você tem um volume macroscópico, né? Se você olhar especificamente no elemento de volume, você vai dizer que esse volume, o efeito magnético dele é representado por um momento de dipolo, né? Se essa distribuição, você tem grande quantidade de átomos e moléculas, você tem esses momentos de dipolo estão distribuídos, então você pode dizer que dentro de dV você tem a quantidade, né? dm, o efeito magnético é medido por dm. Então, o momento de dipolo desse volumezinho pode ser calculado, né? Então você teria aí dm, esse momento de dipolo do volume, né? Então a gente pode aí definir uma função densidade, né, que mapeia, né, dado dV, quem é dm, né? Então eu posso definir uma função chamada de m maiúsculo, por definição essa razão dm, dv', que é uma função das coordenadas, né, uma função vetorial das coordenadas. Simplesmente é dado por isso, ou seja, quando eu faço essa definição, posso calcular, dado m, se eu conhecer essa função de densidade, dado dV, eu calculo dm. Né? Simplesmente fazendo isso aqui. Essa nova função é chamada magnetização, ou seja, o estado de magnetização do material, de forma semelhante, né, à polarização da matéria. O estado de polarização é dado pelo P maiúsculo, o M maiúsculo vai me dar a magnetização. Se dm for zero, se m for zero, o material não está magnetizado, assim, né? Por exemplo, no vácuo, né, não tem dipolo, não tem matéria, né? Não tem magnetização, né? A magnetização do vácuo é igual a zero, né? Bom, então com isso eu posso calcular, certo, o efeito magnético de uma coleção de dipolos. Basta somar as contribuições. Cada dipolo me dá um potencial vetor em x, né? A contribuição do dipolo dm, o potencial vetor é dA, aquela expressão clássica, né? M0, porque os dipolos estão no vácuo. Lembre-se que a matéria são dipolos magnéticos e o meio de preenchimento é vácuo. O resto é matéria, vácuo e matéria. Tá? Então, aqui é M0 e aqui é M0, só que aqui dentro é a matéria, espaços vazios e dipolos, espaços vazios e dipolos. Então, M0, dm, vetorial, o vetor unitário, que é quem? O vetor unitário que vai do ponto do dipolo até o ponto x, que é o vetor diferença sobre módulo, sobre 4π de distância ao quadrado. Aqui é sobre módulo, né? Sobre 4π
quadrado. Certo? Então você tem aí, reescrevendo aqui, DA, né? Bom, o DM, por sua vez, a gente transforma, parametriza, né? Uma função de densidade em termos de volume, M dv'. Lembrando que M é função das coordenadas, pode variar com as coordenadas, né? Então, deixa eu colocar o dv' aqui. Você vai ficar com dv', 0, M, que é a função de x', produto vetorial, então fica x menos x' sobre módulo ao cubo. Tá? Então essa é a expressão para o elemento e você integra, então você tem a soma das contribuições dá o potencial vetor, e do potencial vetor você tem o vetor B da matéria magnetizada. Né? Então a integração vai ser simplesmente A, né? E aqui você vai ter integrado o volume. Você vai ter A no ponto X, integral no volume da distribuição dessa expressão. Né? Então com A você tem quem? Tem B. Dentro ou fora do material, né? Tudo faz, em qualquer lugar. Né? Aí está como calcular o efeito da matéria magnetizada. A questão é quais são as implicações dessa expressão nas equações de Maxwell, né? Como é que isso é levado em consideração? Agora, sabendo calcular o campo da matéria magnetizada, como é que a gente vai levar isso em consideração nas equações de Maxwell para a magnetostática? Então, vamos falar sobre isso, né? Agora a gente vai realmente definir o vetor campo magnético. Então, correntes de magnetização. Esse aqui é o análogo, o dual das cargas de polarização. A gente vai ver que existe esse conceito interessante para o cálculo de campo. Daí ele vai definir o vetor campo magnético. Agora a definição precisa, certo? Então, mais uma vez, o tratamento é o seguinte: você tem um volume que você tem correntes localizadas, que são as correntes microscópicas. Estas são modeladas como dipolos localizados, certo? E tem circuito elétrico, certo? Que circula corrente em que as cargas se movem, né? Cargas livres se movendo no circuito. Você tem corrente, densidade de corrente devido a esse efeito de circuito, e as correntes localizadas, em que as correntes estão em torno do núcleo dos átomos. Né? Essas localizadas são separadas e são modeladas em termos do efeito dipolar magnético. Né? Então, o problema agora é semelhante. Se você tem essas duas coisas, se no elemento de Abelin você pode tanto representar esse elemento tendo duas coisas, uma é uma magnetização M. Magnetização representa as correntes localizadas, certo? E corrente livre, ou seja, de circuito JL. Exemplo simples: pega um entreferro aqui, um material magnético, certo? Né? E enrola uma bobina em torno desse material magnético, né? Certo? Você tem as duas coisas coexistindo, né? Tem tanto a corrente de um circuito elétrico externo, circula aqui, tá? Vai circulando aqui na bobina, né? Então tem um efeito de corrente. Essa corrente I, ela tem uma densidade J a ela associada, né? Essa densidade é chamada densidade de correntes livres, né? E aqui dentro você tem um material que
tem um estado de magnetização que vem lá das correntes microscópicas localizadas. Tem a densidade de corrente, mas não vai chamar isso de densidade de corrente, vai chamar de magnetização. Então, correntes que são localizadas em torno dos núcleos são dipolos, que por sua vez são magnetização do material. E as correntes de circuito, que são essas coisas macroscópicas, são as correntes representadas pelo JL. Então, você tem aqui tanto esses dois parâmetros, simbolicamente, né, dessa forma. Então, eu posso calcular o efeito magnético dessas duas coisas. Né? Então, o potencial vetor vai ser a soma das duas contribuições. Né? Contribuição das correntes de circuito. Lembre-se que sempre está localizado no ponto X'. O efeito é medido aí no ponto X qualquer. Né? Então, você tem o potencial vetor das correntes livres, né? JL, vai ser μ0, J, sobre 4π módulo integral, né? Mais contribuição da corrente da magnetização, que são as correntes localizadas, é dado por essa expressão. Tá? Eu vou tirar os argumentos para não ficar muito extensa a expressão. Vetorial. X menos X' sobre 4π módulo. Tá? Então seria essa a forma de calcular agora o efeito magnético das duas coisas, somar as duas coisas. Tá? Ok? Muito bem. A gente pode mexer nessa expressão usando os teoremas da análise vetorial, né? Tem aí a derivação na nota de aula, e chegar numa expressão que dá para interpretar melhor o efeito concomitante das duas coisas. Né? Então, se a gente fizer essas manipulações, vai chegar numa expressão, essencialmente o teorema, um dos teoremas lá de uma das relações integrais, né? Essencialmente a gente usa essa relação aqui, certo? Depois você chegar no resultado que eu vou mostrar, a gente usa essa relação aqui, que a integral de volume é uma das definições do rotacional de uma grandeza, né? A integral de superfície de ds rotação vetorial, essa grandeza. Esse aqui é o dual do teorema de Gauss. Lembra-se que o teorema de Gauss é esse aqui, ó, certo? Falei isso lá no capítulo 1. Né? Tem uma relação integral dual do teorema de Gauss, que é simplesmente modificar o dot, o ponto da operação por escalar pelo vetorial. Certo? Então, essa é uma relação usada nessa demonstração. E a outra é aquela famosa relação que o nabla da função inversa é menos a diferença sobre módulo altura. E alternativamente, né? Se eu botar aqui na bralinha, botar só assim simbolicamente, isso aqui fica mais, certo? Então tem essas relações que a gente usa nessa demonstração, e com essas propriedades, né, a gente pode... Por que eu estou falando disso, né? Bom, aquela nabla da função inversa está aqui, ó, certo? Né? Então você tem você tem o M vetorial gradiente de alguma coisa, tem uma regra da cadeia que tem esses termos, certo? Você vai expandindo e chega usando essa relação, nessa relação que a gente quer mostrar aqui. Ou seja, você pode mostrar que o potencial vetor pode ser expresso dessa forma aqui, integral. Um termo.
de forma mais objetiva, certo? Botar assim e definir os termos que aparecem, né? Você pode escrever o resultado final depois dessas passagens dessa forma bem simples, né? Em que esse termo JEC é a soma de dois componentes. Uma é a densidade de corrente livre e outro termo é um termo JM, certo? Com JM chamada densidade de corrente de magnetização e dada simplesmente por rotacional de M. Tá? Então, observe, o rotacional de M está vindo de onde? Está vindo dessa relação aqui. Ó. Tá? Ele vai aparecer. Tá? Então, observe. Ou seja, uma vez que você usa essas duas páginas de demonstração com essas relações vetoriais, você chega numa expressão bem simples, que dá para interpretar razoavelmente bem o que é o potencial vetor. E tem um termo de volume, de integração de volume, que é uma densidade de corrente equivalente, né, JE, que soma de dois termos, a densidade de corrente livre e a densidade de corrente de magnetização, JM. E que essa expressão é dada por simplesmente de rotação de M. Ou seja, dado M, eu conheço JM. Conhecido JL e JM, eu jogo a expressão e calculo. Um segundo termo é um termo de superfície que aparece, que é o KM, certo? Quem é KM? É a densidade de superfície de corrente, densidade de corrente superficial de magnetização, dada simplesmente por M vetorial N. Como é que aparece esse termo? Aparece aqui, ó, dessa relação integral. Na manipulação vai aparecer um termo que tem esse produto vetorial. Então tudo se passa como se o efeito magnético da matéria magnetizada junto com o efeito magnético das correntes de circuito pudesse ser calculado como duas distribuições de correntes, certo? Uma de volume, ou seja, uma que atravessa o material, você pode tirar toda a matéria e jogar no lugar essas distribuições de correntes no vácuo, J equivalente, K de superfície, tá? E calcular o campo diretamente, por qualquer método que você queira. Então, essas são as densidades de corrente de magnetização que se referia. Tá? Observe o seguinte: se eu tivesse corrente de superfície também, eu teria mais um termo aqui que não está colocado, mais o termo KL, onde L é a densidade de corrente superficial livre. Tá? Tá? Então você tem sua matéria magnetizada. Vou fazer aqui um exemplo simples, certo? Exemplo conceitual. JL igual a zero. Suponha que você tem uma situação em que a densidade de corrente livre é zero. Você só tem matéria magnetizada, certo? Estado de magnetização é M. O efeito magnético dessa matéria pode ser calculado representando essa matéria por quem? Por a distribuição na superfície, caso exista, né? Essa projeção, esse produto vetorial. Então, na superfície, você teria, se tivesse um rolamento na superfície, KM, e no volume você tem corrente dada por JM. Né? Isso tudo no vácuo. Você tira a matéria, bota essas correntes no vácuo, calcule o campo da forma que você quiser, por lei de Savart, certo? Por exemplo, né?
Se essa superfície aqui é sigma, né? Esse volume é V, né? Eu tenho um potencial vetor, mas eu diretamente calculo o campo da lei de Biot-Savart. O campo B é dado por quem? Lei de Biot-Savart. Bom, o volume me dá uma contribuição de V', JM, zero, né? Vetorial X menos X'. CB, viu, pessoal? Isso não é não, né? 4 e módulo oculto. Certo? Mais termo de superfície. Tem dois tipos de corrente aqui, uma de superfície, KM, e uma de volume. Então seria mais a contribuição do termo de superfície, seria dada por, se a superfície é fechada, né? ds', M0, KM, vetorial, X menos X', 4π oculto. Né? Então B seria dado por isso aí, certo? Potencial vetor seria dado por quem? Bom, potencial vetor seria dado por essa expressão aqui que eu já mostrei. Potencial vetor seria dado por isso aqui, em que J equivalente, no caso, seria JM, porque JM é igual a zero, certo? Então seria essa forma de calcular, né? A gente vamos explorar já alguns exemplos disso aí, certo? Está claro aí, pessoal, essa parte? Então, a matéria magnetizada, agora o campo dela pode ser calculado usando essas correntes equivalentes. Certo? Pode usar a lei de Ampère, por exemplo, para B, né? Circulação de B igual a corrente envolvida, onde a corrente envolvida é a corrente total, equivalente de superfície e de volume, certo? Então, outro exemplo, é se na superfície você tem e no volume você tem, se na superfície você tem densidade de corrente de superfície livre em adição à corrente de magnetização de superfície KM, né? No volume você tem a densidade volumétrica JL em adição à de volume JM, você vai ter correntes equivalentes, que são quem? K equivalentes à soma das duas, né? Você, na superfície, tem essa contribuição. No volume você tem essa contribuição. Vai somando. Aditivo o processo, né? E o que você precisa saber é simplesmente quem são essas correntes. Dada a magnetização JM, a rotacional de M, e o KM é M vetorial M. Certo? No caso da eletrostática, nós temos o quê? Densidade de carga de polarização, que era o quê? Menos divergente de P, tá? E a densidade superficial de carga de polarização, que era quem? P escalar. Né? Então, são duais. Né? Aqui a natureza diferencial é distinta, aqui são cargas de movimento, aqui são cargas estáticas, né? Cargas ligadas. Tá? Mas o princípio formalmente é muito parecido. Tá? Muito bem. Vamos ver como é que isso é na prática, tá certo? Eu vou já falar do campo magnético, mas ainda vamos explorar um pouco mais esse conceito de correntes equivalentes, de correntes de magnetização. Né? Um exemplo semelhante àquele que a gente fez lá no capítulo 2, da pastilha. Suponho que você tem aí um exemplo simples. Uma pastilha magnética.
Materiais ferromagnéticos retêm o estado de magnetização. Você aplica um campo magnético, magnetiza o material, a linha de polos, eu já falar sobre isso. E quando você tira o campo, os dipólitos ficam alinhados. Então, o estado de magnetização fica permanente no material. Então, suponha que nós tenhamos uma pastilha cilíndrica, né? Como essa aí. Deixa eu botar aqui uma certa espessura, né? Deixa eu botar uma cor aqui. Bom, devia ter feito uma borda aqui, né? Deixa eu botar uma borda branca. É mais fácil de perceber, certo? Muito bem. Então você tem isso aí, tá certo? E vou fechar aqui. Esse é o material. Vou pintar aqui só para menos, certo? Está preenchido aqui. O material é todo assim, só estou mostrando a borda dele, certo? Então aqui você tem espessura qualquer, né? Bem pequena, você tem essa pastilha de raio A. E essa pastilha está magnetizada, né? Então, digamos que eu magnetizei no eixo ortogonal plano da pastilha. Então, você tem dipósitos magnéticos todos alinhados. Na mesma direção, interagem tão fortemente que eles se mantêm nesse estado, né? Então, digamos que isso aqui seja o eixo Z, né? Então, o estado de magnetização, digamos que seja constante, M0 a Z, sabe? Então, qual é o efeito magnético dessa pastilha, né? Então, a gente vai procurar as correntes de magnetização, tanto de superfície quanto de volume. Começando pela de volume, você tem o que, né? Rotacional de M, sendo M constante, a derivada da zero, né? Você não tem corrente de magnetização de volume. Tá? E vou procurar agora as correntes de magnetização de superfície. M vetorial N nas superfícies dessa pastilha, né? Você tem a tampa de cima, tá certo? Que é essa aqui, né? O N quer dizer normal a superfície posterior do volume, tá? N aqui seria AZ, né? Então aqui o N vale AZ. Então M e N são paralelos. Embaixo também, né? O N vale menos AZ. Então, na tampa de baixo da tampa de cima o produto vetorial, né, é o KM, né? Tanto na tampa de cima como na de baixo vai dar zero, né? E na superfície lateral, normal, né? É radial. Você pode calcular, então, existe uma corrente de superfície na superfície lateral. Então, vamos analisar aqui.
Km igual a M0 a Z, vetorial a R. O vetorial aí dá uma cilíndrica, né? A sequência cíclica, terceiro com o primeiro, né? Dá o segundo. Eu acabei esquecendo de falar para vocês da unidade, né? É fácil analisar, né? Unidade de M, só lembrando, né? Por definição M, né? É dm dV, certo? Só lembrando lá da origem. Isso aqui é ampere metro quadrado por metro cúbico, ou seja, a unidade de M é ampere por metro. Então você tem aí uma corrente de superfície cuja densidade é ampere por metro, né? M0 ampere por metro. Lembre-se que J, que é a densidade de corrente de volume, que passa no volume, é ampere por metro quadrado. A de superfície é ampere por metro. Então está correto aí. Ou seja, tudo se passa como se minha pastilha fosse uma espirazinha, uma fita lateral, superfície lateral, onde circula a corrente M0. Se você quiser calcular, bom, qual a corrente que circula nessa espira aqui, essa corrente está circulando assim, certo? Azimutalmente. Então, para você calcular a corrente que circula, né? Você tem aqui um segmento atravessado de espessura T. Olhando aqui esse segmento aqui, pega esse segmento aqui, a corrente está fazendo isso, a densidade superficial de corrente, né? Então, para calcular a corrente que passa aqui, você multiplica K, se isso aqui é normal. A normal ao segmento atravessado é a φ, né? Então, a corrente I vai ser Km, né? Escalar. Essa normal agora é outra, né? Não é normal da superfície, é normal ao segmento, né? Que está no plano de corrente, na superfície de corrente. O plano de corrente é tangente ao cilindrozinho lá. Km escalar quem? Escalar a φ vezes T. Isso já é integral, né? A integral disso aí. Na verdade, igual a K escalar N dl integral nos extremos do segmento. Então, esse aqui vai dar M. T, M0T, sabe? Essa é a corrente que circula. Ou seja, o que essa pastilha representa? Essa pastilha é uma espira de correntes onde circula uma corrente I M0T amperes, ampere por metro vezes metro. Ampere. Calcular o campo de espira não é difícil, certo? Tranquilo. Por exemplo, vamos calcular o campo dessa espira aqui no centro, certo? Lei de Biot-Savart. Tudo se passa como se fosse uma corrente real, né? Campo B seria, pela lei de Biot-Savart, integral de linha aqui no caso, M0, e elementozinho dl', né? Certo? Vetorial, vamos fazer direto. X é a origem, 0, menos x', que é o vetor a r', sobre 4π, módulo desse vetor ao cubo, que dá 3. Né? dl' aqui. A desse linha, a linha. Né? A φ vetorial AR dá menos AZ com menos mais. Né? Assim, A com A dá A2, com A3 dá 1 sobre A. Então o campo B vai ser M0 e sobre 4πA. Né? Você tem o que aí? Sobre o dφ AZ, né, no caso, porque a φ com a R dá menos AZ com menos A mais, integral de 0 a 2π
De quem? De FE. Falta mais ninguém não, né? Tá certo. 2 pica 1, 2 pica 4 pica 7, você tem um campo aí, está faltando, a corrente aí, eu substituir de volta, B vai ser μ0 I sobre 2A a Z. Em termos da magnetização, que a gente está falando, quem é que vai ser B? Isso aqui é M0T, certo? 0, M, porque M0 a Z dá M, T sobre 2A. Então, o campo no centro da partilha magnética dá toda essa expressão. Pergunta: qual é o campo bem distante dessa partilha magnética? No regime assintótico, você tem aqui essa pastilhazinha, tá certo? O que ela se tornou agora? Dipolo magnético, certo? Cuja dipolo magnético é integral de M dV. Tá? Isso é dado por quem? Volume da pastilha, que é a área vezes a espessura T, PA2T, né? Vezes M. Então, você tem um dipolo magnético, potencial vetor, por exemplo, né? Cálculo direto. A igual a M vetorial a R, né? 0, 4π R2. E o B é aquela expressão clássica, né? 3M escala R, né? etc, etc. Certo? Então, pessoal, deu esse resultado. Por que foi que deu? Olhando de cima, né? Tá redondo aí, tá? Redondo não, tá circular, circunferencial. Muito bem, olhando de cima, né? Você tem... Dizer que a magnetização está saindo, né? Saindo do plano do quadro, ortogonal ao plano da pastilha, né? É dizer que você tem microespiras, né? Dentro, certo? Fazendo isso. Tá? Corrente fazendo isso. São de dipolo magnético, né? Dipolo magnético fazendo isso, produzindo esse efeito. Então, o que está acontecendo aqui, né? Se você recorta isso e divide em microcircuitos, certo? Segmenta desse jeito. Em cada circuito desse, certo? A corrente faz isso. Tá? Então, se você tem aí, pegar 2 vizinhos aí, você, aquele efeito que usou para demonstrar o teorema de Stokes, né? Você pega um circuito desse, a corrente faz isso, né? É um circuito mesmo, como se fosse um circuitozinho elétrico, certo? Você vai somando os efeitos do dipolo e vai se somando. É só a envoltória que contribui, né? Porque há um cancelamento interno sempre. Né? Vou mostrar aqui. Circuito vizinho, né? A gente faz isso. E aqui cancela, certo? Você tem agora o efeito externo. Se você for somando esses efeitos, a corrente que sobe é a corrente que está aqui, ó. Então, apesar das correntes serem localizadas, o efeito coletivo desses vários microcircuitos é, de fato, uma corrente macroscópica, como se existisse uma corrente de verdade, se mexendo. Sabe? Como se uma carga que está aqui desse a volta, tá certo?
Ela não está dando a volta, ela está fazendo isso só. Né? A vizinha está fazendo isso. Então, externamente, não fosse uma coisa realmente circulando. Então, esse é o efeito. Magnetização nada mais é que correntes atômicas, né? Tem o spin do elétron também, mas imagina o elétron como uma esfera de carga rodando. Certo? É uma corrente também. Mesma coisa. Então, o efeito, no fundo, é o efeito de circulação de carga, de movimento de carga. Ok? Muito bem. Bom, e agora, né? Como é que ficam as equações de Maxwell? Vou falar agora aí sobre campo magnético. Vamos olhar para o termo de volume do potencial vetor, certo? O potencial vetor, agora com a presença com os dois termos. Vamos olhar para o potencial vetor devido a todas as contribuições. J equivalente, 0, 4π, módulo de x menos x', mais um termo de superfície, dessa linha, km, né? Vamos admitir que não tem a corrente superficial nós sabemos as expressões para essas coisas, né? J equivalente é a soma de dois termos, JL, corrente de circuito mais corrente de magnetização, né? Em que JM é dado por M vetorial, aliás, rotacional de M, né? E KM é dado por M vetorial M. Tá? O que acontece nas equações de Maxwell agora? É o seguinte, se eu tiver na vizinhança um filamento de circuito, tem mais um termo aqui, integral de linha, né, de IDL, etc, etc. Eu posso ir separando, né, quem é volume, integral de volume, quem é de superfície, integral de superfície, quem é filamento, integral de linha. Tá? Mas nas equações de Maxwell só aparece a densidade de corrente de volume, nunca aparece a de superfície. Elas aparecem quando você integra as equações. Né? Tem essas idealizações que são coisas localizadas que a gente tem, na integração elas aparecem, mas não nas equações diferenciais. Tá? Então o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que se eu for procurar qual é a equação diferencial, quais são a rotacional de B e divergente de B, dado que A agora é dada para essa expressão, mais esse termo aqui, a gente vai dizer o quê? Né? Bom, divergente de B permanece sendo zero, nada mudou. Tá? A natureza de B é a mesma, né? B é vem lá da lei de Biot-Savart, originalmente. B é um campo que não tem divergência, se fecha. E rotacional de B vai ser μ0 vezes quem quer que apareça no numerador da expressão volumétrica do potencial vetor. Tá? Foi essa a demonstração. Antes era só JL, mas agora é J equivalente. Então o que aparece aqui em cima é J equivalente. Mesmo que tenha esse termo de superfície aqui, isso não vai aparecer na equação diferencial. Tá? Só o termo de volume. Então, o que vai aparecer na segunda equação de Maxwell é μ0, o numerador do potencial vetor em termos de volume, que é J equivalente. Tá? Porque o campo B, ele vê todas as coisas como sendo correntes, seja de corrente de circuito, seja corrente de matéria. Tá? Então, se eu destrinchar isso aqui, vai dar o quê? JL mais JM. JM é a rotacional de M. Tá? Então eu faço uma recombinação, passo isso para o lado de lá.
fica assim a equação. Tá? E aí é nesse momento que introduz o vetor campo magnético agora, na definição precisa. Ele é introduzido de forma que, primeiro, μ0 saia da expressão. Tá? A intenção é exatamente tirar o μ0 da expressão. Tá? Com isso, basta eu chamar isso aqui de μ0, essa grandeza nova, μ0H. Com isso, o μ0 vai embora. Certo? Se eu chamar só de H, o μ0 ficava permanecido. Né? Então, você fica com a equação agora, com essa definição, fica rotacional de H igual a J. Tá? Então, mudou totalmente a interpretação agora. Antes ele não falava em H não existia. Ele falou, a gente introduziu no vácuo B igual a μ0H. Tá? Só para a gente fazer algumas coisas. Mas agora a definição precisa do H. Bom, se você não quiser falar de H, se você não quiser usar H nunca na sua vida, no seu campo magnético, certo? Nunca usar equações para H, você tem que usar sempre equações de que quem aparece no segundo membro da equação rotacional da sua grandeza é a densidade de corrente total volumétrica. Que ela tem a parte livre e a parte de magnetização. Certo? Você nunca pensa em H não existe, só B. Certo? E a sua corrente é a corrente total. Todas as correntes possíveis você pega e bota no segundo membro e chama de densidade de corrente volumétrica. Certo? Ou, alternativamente, ele introduz esse campo que tem uma interpretação simples, né? Porque quem aparece do lado de cá são coisas tangíveis, coisas que ele produz em laboratório, corrente elétrica. Então, o H, ele tem uma conexão direta com a densidade de corrente de circuito, JL. Aqui não é a corrente total que aparece, só a componente livre, só a corrente de circuito. Tá? Então, a gente fica com duas equações, duas grandezas, né? Um é B, cujo divergente é zero, e a outra H, cujo rotacional é a densidade de corrente livre. E agora, sabendo que isso é livre, eu vou tirar esse L aqui, certo? Vai ficar agora J. Né? Então, as equações de Maxwell são agora essas duas, em que a rotacional de H é a densidade de corrente de circuito, densidade de corrente livre, divergente de B igual a zero, e a conexão entre eles qual é? É obtido dessa definição. É a relação constitutiva para o meio magnetizado, né? B com μ0. Vou pegar mais um. Então, essa é a relação constitutiva na matéria magnetizada. No vácuo, M igual a zero. No vácuo não tem matéria, não tem magnetização, não tem igual a μ0H. Tem caso particular que você falou anteriormente. As propriedades de alguns materiais obtém levantando a relação entre essas grandezas aqui e essencialmente entre B e M. Tá? A gente vai já falar sobre isso. Alguma dúvida aí? Não, né? Então, observe, as equações de Maxwell, como são agora duas variáveis, né? Eu preciso da relação constitutiva. Tá? Observe que é uma diferença, né? Se você, não é muito análogo ao caso elétrico. No caso elétrico, lembre-se, D, epsilon 0 E mais P, certo? Multiplicação é só nesse termo aqui. Aqui é a soma, certo? Segundo, né? Lá no caso elétrico, o campo original é o E, certo? Está aqui, né? No caso magnético, o campo original é o B, que está do lado de cá, certo? Então, esses campos têm natureza semelhante, são vetores de densidade de fluxo. Mas o campo original magnético é esse aqui. Eles têm natureza semelhante. Você tem fluxo magnético e fluxo elétrico. Certo? Campo magnético e campo elétrico. Mas os campos originais são esse e esse aqui. Os outros são auxiliares.
Vamos revisitar aqui a nossa pastilha e agora olhar para os campos da pastilha. A gente acabou de calcular, alguém anotou aí, não? Quanto é que deu o campo magnético da pastilha? O centro. Bom, alguém anotou aquele campo que a gente calculou? Não? M0, MT, né? O campo da pastilha foi M0, M, né? T sobre 2A. Foi isso? Eu acho, né? Certo? Quem é H no centro da pastilha? P igual a quem? 0. É mais M. Então, H vale P sobre 0 menos M. Então, lá no centro da pastilha, você tem um campo magnético H dado por essa relação aqui. Então, se eu pegar essa relação e subtrair de M, vai dar H. P sobre M0, sabe? M0 vai ficar M. Vou botar assim, ó, T sobre 2A M menos M, certo? Isso aqui é igual a menos 1 menos T sobre 2A vezes M. Como T é muito menor que 2A, tá? Posso até desprezar isso aqui, só para ver o que quer dizer isso, né? Então, o H no centro da pastilha é aproximadamente quanto? Menos M. O H está para baixo. O campo B real está para cima, sabe? Você vê que isso aqui é um campo fabricado, né? Magnético. Então, se olhar a relação entre as direções dos campos, né? B está para cá. Ele é semelhante a M, está para cima, e o H é para baixo. Tá? Isso pode acontecer em materiais dessa natureza, materiais que têm a magnetização permanente. Tá? Bom, as equações de Maxwell para magnetostática eu acabei de escrever aqui, né? Quais são as equações macroscópicas, as equações integrais? Bom, a lei de Ampère permanece sendo equações diferenciais de B de B igual a 0, rotacional de H igual a densidade de corrente livre. Equações macroscópicas, fluxo magnético para fora da superfície fechada é 0, e a lei de Ampère, que é essa lei aqui, a circulação de H é a corrente livre envolvida. Lembrando que C é um caminho que limita S, qualquer que seja C e S, certo? Qualquer que seja C, né? Então, essa é a lei, certo? Por exemplo, se eu pegar e perguntar para você, aqui está a minha pastilha, né? Ela bem fininha, para saber se eu fazer mais que isso. Suponha que eu pego um caminho de integração e meu caminho fechado, sabe? Vou fazer, deixa eu fazer do outro lado, fica mais fácil de perceber. Vou fazer aqui. Caminho fechado, originando dentro da pastilha, certo? Fazendo isso, eu vou perguntar para você, bom, quem é a integral de HDL nesse caminho aqui?
Essa é a pastilha magnetizada que a gente falou agora há pouco, certo? A magnetização dela está assim, né? A gente falou que essa pastilha tem correntes equivalentes no volume zero, na superfície, aquela correntezinha aí, né? Certo? Então, quem é a circulação de H se eu pegar um pedaço desse espírito? Passa uma corrente de magnetização que faz isso, né? Daquela correntezinha aí que a gente falou, certo? E, né? Quem é a circulação de H? Vai dar quanto? Pessoal, vamos lá. Rápido. Exatamente, dá zero. Não tem corrente livre. Não existe circuito elétrico aqui, certo? Existe corrente de matéria não é corrente livre. Então a circulação de H dá zero. Você pergunta, bom, quem é a circulação de B? Seria que a equação, quando bota todas as correntes, é aquela, né? É rotacional de B, né? É μ0 J equivalente, certo? E aí você tem circulação de B é μ0, né? Integral, superfície J equivalente escalar ds. Né? Se eu perguntasse, bom, quem é a circulação de B? A circulação de B vai ser μ0, a corrente que passa aqui. Se é magnética, se é de circuito, não importa. Quem quer que seja. Né? Todas as correntes possíveis. Então, I equivalente, que é M0T. Né? Você perceberá a diferença entre campo B e campo H. H só, se quer calcular a circulação de H, veja qual é a corrente de circuito envolvida. Nesse caso, zero. Circulação de B, veja que é a corrente total envolvida. Qualquer que seja ela, sem se preocupar com a natureza dela. Tá? Você tem aí a diferença importante das duas grandezas. Tá? Vou fazer alguns exemplos agora. Cálculo de campo, né? Matéria magnetizada. Essa questão de correntes equivalentes ainda um pouco mais. Né? Vou fazer o seguinte, antes de fazer os exemplos, vamos só completar a questão dos meios materiais, daí a gente faz os exemplos. Certo? Vou fazer alguns exemplos e vai explorar um pouco mais. Tipos de meios materiais. Lembrando aquela questão, né? Se o meio é homogêneo, certas propriedades se mantêm sempre inalteradas, ou seja, a propriedade do meio independe das coordenadas, né? Mas o conceito importante é o conceito de linearidade, certo? Então, se você tem um meio linear, então a linearidade de um meio magnético, você faz um experimento, você tem um material desse, certo? Enrola um campo, enrola isso aí, uma bobinazinha, certo? E você circula uma corrente I, isso gera o quê? A corrente I gera um campo H, né? E você vê como é que a magnetização responde a esse campo H, essencialmente. Então, essa curva de magnetização é que vai determinar, e o jeito dela é que vai determinar a natureza do meio. Então, se você observa a curva de magnetização, né?
seja, esquece um pouquinho a natureza vetorial dos campos. São materiais, por exemplo, materiais que não são magnéticos, né? Um pedaço de plástico. Eles vão magnetizar de forma linear. Certo? Então, a relação entre MH é uma relação linear. Então, o campo numa dada direção varia linearmente. Então, você tem um coeficiente. Observe que H também é medido em ampere por metro, né? Como M também é medido em ampere por metro. Então, eles têm a mesma dimensão, tá? Física. Então, a gente pode definir um coeficiente aqui, proporcionalidade para o meio linear. Esse coeficiente é chamado de susceptibilidade magnética. Do meio, né? Ora, se MH tem a mesma dimensão, quer dizer que esse parâmetro é adimensional, né? Não, é adimensional. Tá? Então, os meios que não têm uma resposta muito forte ao campo magnético, eles simplesmente tem esse parâmetro linear, certo? Como a gente está falando aí, vamos falar de meios isotrópicos, né? Essa relação vale em qualquer direção. Certo? Isso tem essa relação aí. E o interessante é que o magnetismo ele tem uns materiais interessantes, né? Em princípio, existe a lei de Faraday, a lei de indução de Faraday, que é estudada no segundo curso de eletromagnetismo. Acho que vocês já conhecem da física, certo? Física 3. O campo variável no tempo, né? Induz uma força eletromotriz, né, no espaço. Certo? Induz uma circulação de hélio no espaço. Não nula. Então, existe uma lei chamada a lei de Lenz, que diz que se você aplicar um campo magnético num sistema qualquer, certo? O sistema vai induzir correntes, vai dizer uma força eletromotriz que faz com que as correntes tendam a circular, produzindo um campo que se opõe ao campo aplicado. Então, em princípio, um material convencional, vou falar desse princípio básico, se eu aplicar um campo magnético no material, ele vai tentar produzir um campo de reação em que a magnetização se oponha ao campo aplicado. Tá? Então, materiais que mantêm essa propriedade coletivamente são chamados materiais diamagnéticos. Ou seja, produzir a reação ao campo aplicado ser uma magnetização que se opõe ao campo aplicado, quer dizer o quê? Que isso aqui é negativo. Sabe? Então, materiais diamagnéticos têm QM menor que zero. Mas o efeito é fraco. QM é da ordem de zero. Sabe? Pequeno. O efeito é muito pequeno, mas é negativo. Por outro lado, materiais paramagnéticos, não só existe esse efeito, né, de reação dos dipolos. Tem o espinho elétrico, tem outras coisas. Né? Ou seja, existem outros efeitos. Dipolos permanentes tendem a se alinhar na direção do campo. Então, existem outros efeitos que têm que ser levados em consideração. O efeito coletivo, se predominar o efeito paramagnético, se tem isso aqui positivo. Tá? Mas materiais paramagnéticos tem isso também pequeno, certo? Só que é positivo. Então essa é uma diferença fundamental em relação do campo magnético em relação ao campo elétrico. Né? Você tem sinais da resposta da magnetização, né? Sinal negativo ou positivo. Sabe? Então esse efeito é pequeno, né? Bom, mas independente de qualquer coisa, sendo M igual a QMH, você tem na relação constitutiva B igual a μ0 H mais M. Sendo M o múltiplo de H, assim que vai dar μ0, 1 mais QM,
H. Tá? Usando a relação constitutiva, então você tem um coeficiente linear aí. Tá? P é igual a um coeficiente linear vezes H. Isso aqui é chamada permeabilidade no meio. Isso aqui é para isso aqui não. Esse negócio aqui não. 1 mais que M, certo? Então isso é permeabilidade. Mesma unidade, unidade magnética, né? Mesma unidade miselo, certo? Porque M é adimensional. Então, vendo, né? Para materiais diamagnéticos, você tem o quê? Mi menor do que Mi zero, certo? Próximo Mi zero, mas ligeiramente menor. Para materiais paramagnéticos, Mi é maior que Mi zero. Tá? Para todos os efeitos materiais, tanto diamagnéticos como paramagnéticos, tem a permeabilidade muito próxima do vácuo. Esse Mi zero, o QM é muito pequeno, certo? Bom, e chegamos aí à classe dos meios não lineares, os meios aí ferromagnéticos. Tem outros meios também que não vai falar, mas antiferromagnéticos, ferrimagnéticos. Tem uma variedade de tipos de meios diferentes. O efeito mais conhecido é o efeito ferromagnético, que é um efeito parecido com o efeito ferroelétrico em que os dipolos se mantêm alinhados. Né? Que existe interação entre dipolos e eles se mantêm alinhados, se aplicando no campo. Se você retira o campo, esse efeito permanece. Você fica com uma magnetização residual. Né? Então, se você levantar a curva de magnetização desses materiais, se eles nunca tiverem sido magnetizados na vida, eles começariam com estado de magnetização nulo. Né? Ele é feito, isso aqui são dipolos permanentes, efeitos dipolares permanentes. Então, sem aplicação no campo, os dipolos são orientados aleatoriamente. Né? Então você tem magnetização zero, então você começa o efeito linear, daí você chega a um nível que todo mundo começa a se alinhar. Como esses dipolos são fortes, né? Então o efeito residual a partir de um certo momento depois do alinhamento é só você aumentar o momento de dipolo, que é um efeito pequeno, certo? Que é isso aqui, ó. Começa a fazer isso. Satura, né? Saturação. Se você voltar, você vai ter um resíduo. Se você retornar o campo a zero, fica esse resíduo aqui de magnetização. E aí, mais uma vez, você observa o efeito de esterese, né? Que escreveu já no capítulo 2. Tá? Então, fazemos isso, voltamos por aqui. Se você reverter o campo, você consegue zerar a magnetização. Se você continuar aumentando, satura novamente, você vai ter esse laço de esterese aí. Né? Então, a curva de magnetização do material é uma curva, primeiro, não linear, segundo, tem esterese, ou seja, tem incerteza. Né? Você der um corte aqui para um dado H, você tem mais de uma solução para M. Tá? Então, existe uma incerteza, né, em M, que é dessa largura aqui. Ó. Ou é lá em cima, ou é no meio, ou é aqui embaixo. Você pode, na prática, dizer, bom, eu sei M com incerteza de delta M igual a isso aqui. Sabe? Quanto menor essa esterese, quanto mais fina essa largura, mais próximo da curva média você tem, né? Então, materiais desses são materiais não lineares, né? E na ausência do campo eles mantêm essa magnetização residual aí. Tá? Então a gente não pode escrever materiais desse tipo por uma permeabilidade. Eles são descritos por uma curva de magnetização. Ok? Vou fazer alguns exemplos aqui para a gente concluir.
Primeiro, eu vou fazer um exemplo mostrando novamente, explorando um pouco mais a questão de correntes equivalentes, né? A gente vê direito esse conceito. Tá? Suponha que você tem um cabo coaxial preenchido com meio permeável. Fazer aqui o desenho. Condutor central, condutor externo, fazer outro condutor que é, vou colocar todo mundo junto aqui. Esse aqui é um externo, tá? Esse aqui é um condutor, vamos preencher aqui. Vou botar uma cor aqui. Você tem que estar na frente aqui. Deixa eu preencher esse azul. Vamos fazer aqui. E esse aqui. Vou botar outra cor. Cadê, rapaz? Apareceu todo mundo, né? Deixa eu acontecer aqui. Yes. Agora, fazer essa esse bicho. Está cobrindo o outro, então, só um minutinho, deixa eu só ver. Agora. Esse aqui de volta, eu quero fazer essa caixa. Pronto, isso já está tudo certo. Tentar coaxial o bicho de frente, um condutor interno de raio A. Lutar contra esses. O tempo todo sai do ajuste, né? Raio A. Uma casca condutora, né? Geralmente é assim, você tem uma malha, né? Condutora que protege o seu campo coaxial. Então o campo externo vai ser zero, né? E aqui você tem um material que é permeável, certo? Permeabilidade é Mi, certo? Aqui fora você vai, né? Então circula nesse condutor uma corrente que vem por aqui, distribuída dentro da seção transversal, certo? Digamos que saindo do quadro você tem o eixo Z. Então a densidade, né, na região entre 0 e A, tem a densidade corrente J0 a 0. Então a corrente total que flui no condutor central vai ser, e como essa densidade corrente é constante, né, vai ser a área atravessada DS está na direção Z, vai ser J0 vezes PA2. Certo? Corrente livre, essa corrente circuito. Está sendo limitado por um gerador em algum lugar nesse cabo coaxial. Volta por aqui, então aqui você tem corrente saindo do quadro, né, distribuída nessa seção transversal. Essa corrente retorna pelo condutor, pela malha externa aí. Está distribuída nessa seção transversal aqui também, né? Não está muito preocupado com o efeito dentro desse condutor externo, certo? Só
Na verdade, agora aqui é assim, né? Ao contrário. Por aí vai, né? A corrente que retorna é a mesma corrente I, né? J0P2 voltando. Né? Vamos calcular os campos, né? Quem é o campo H dentro e fora dessa, ou seja, aqui dentro? Vamos admitir que aqui dentro a permeabilidade seja M0, né? Material. Aqui dentro você tem a permeabilidade M0 também. O condutor, né? Ele tem efeito muito fraco magnético, certo? Bom, então se eu calcular a lei de Ampère aqui dentro, pego um caminhozinho fechado, aqui dentro, de raio R, certo? Né? Calculo, a lei de Ampère agora é a lei para H, certo? A integral de HDL é a integral da densidade de corrente de VS, né? No caminho aqui de raiozinho pequeno, certo? Esse caminho de raio R, né? A densidade de corrente é constante, né? Então a área é PR2 e a integral de HDL dá Hφ, no caso, né? Por simetria, o campo só tem componente azimutal, né? Por simetria, os campos envolvidos só tem componente azimutal e só depende da variável radial. Então, se eu calcular a circulação de H nesse caminho fechado, vai dar Hφ vezes 2πr. E a corrente envolvida vai ser quem? J vezes PR2. J0. PR2. Você tem aí o campo dentro, né? O campo dentro do condutor. Chamado de H igual a H1, né? Assim. H1 vale J0 R sobre 2. Tá? Ou se eu fizesse, bom, quem é B1? B1 é M0 H1, certo? Que é o campo dentro. B1 seria M0 vezes isso. Se eu fizer agora entre os dois condutores, pegar um caminho fechado entre esses condutores, né? Então, a circulação de H o raio agora é R entre A e B, né? H vezes 2πr, chamar de H2 agora, né? H2 vezes 2πr vai ser a corrente movida com a corrente I agora, tá? Então, H2 vezes 2πr, a corrente I vai ser J0 vezes πA2. Tá? Tem H2 igual a J0 A2 sobre 2R. Isso vale para entre A e B. Bom, quem é B agora nessa região aí? Bom, B igual a μH, né? Então, B2 vale μ vezes esse valor. Certo?
Então, existe essa mudança aí. E do lado de fora, né, se você pega um caminho externo, calculo a circulação de H, esse caminho externo, né? Com a envolvida vai ser a soma das duas que dá zero. Uma está entrando, a outra saindo. Então, o elemento de área ds muda de sentido, certo? O J muda de sentido, o elemento de área fica o mesmo, a soma dá zero. Então, no exterior, H dá zero e B dá zero. Então, para R maior que B, maior, ou seja, maior do que a... Não é B, né? B mais a espessura, certo? Espessurazinha, vou dar assim, B mais T, né? T é a espessurazinha do condutor externo. Digamos que isso aqui tem espessura T, certo? Aqui ele não está calculando, né? A gente pode calcular se quiser, mas deixa assim. Então, R maior que, acima de B mais T, B3 igual a zero, H3 igual a zero. Então, eu facilmente calculo usando a lei de Ampère, usando H, né? Vamos calcular isso usando as correntes equivalentes, certo? Olhando só o B. Tá? Ok? A gente vai ver quem são as correntes equivalentes, tirar esse Mi daí e colocar no lugar dele o material, colocar nele as correntes de volume, de X e de superfície. Então, vamos dar uma olhada. Vamos analisar aí. Ou seja, então, quando eu faço isso, eu não estou pensando em H, só vou pensar no B, certo? Então, a linha é circulação de B igual a Mi0 corrente envolvida. Só isso. Vai sempre usar essa relação. Então, como é que fica? Vamos analisar quem é... Ou seja, além da corrente... Então, esse é um problema que tem corrente de circuito e corrente de magnetização. Quando o circuito está aqui, está um pedaço aqui, nessa região aqui tem corrente de magnetização, certo? Então, vamos lá. JM, magnetização só existe no material permeável. JM é rotacional de M. Bom, mas para me saber M, eu vou ter que saber os campos, que eu já sei do problema anterior, certo? Vai fazer essa... Eu só sei M se eu souber B e H. Né? Então, observe que na região A menor ou igual a R, menor ou igual a B, que é onde tem magnetização, B é dado, né, o B2, tá aqui, é dado por essa expressão, né, na direção azimutal, é Mi J02 sobre 2R, e H2 eu conheço também, certo? Ele vai calcular B de novo, mas vamos fazer usando a coisa de magnetização. Eu preciso já usar o resultado conhecido de B, só para a gente entender bem isso aí. J02 sobre 2R, assim. E com isso eu tiro, né, o meu JM, certo? O meu M, aliás, né? Relação constitutiva B2, Mi0, H2, mais M. M é a magnetização no material. Então, M é igual a B2 sobre Mi0 menos H2. Então, B2 sobre Mi0 tem essa razão, Mi sobre Mi0 e um coeficiente que é igual a esse, certo? Então, M vai ser Mi sobre Mi0 menos 1. Se Mi fosse Mi0, você desapareceria, né? J0 a 2 sobre 2R afim. Certo? Isso é variável, M é variável, varia com R e é azimutal. Certo? Vamos procurar a corrente de magnetização de volume aqui. Quem é? Rotacional de M. Certo? O que é rotacional de M? Bom, isso aqui é constante, né?
J0 A2 sobre 2, rotacional, Aφ sobre R, tá? Isso aqui vai ser o quê? Regra da cadeia, rotacional de Aφ sobre R, para calcular individualmente, certo? Posso calcular expandindo, posso fazer aqui, né? Rotacional da menos Aφ vetorial gradiente sobre R, né? Menos A vetorial, vetorial gradiente, mais, isso é a regra da cadeia, mais 1 sobre R rotacional de Aφ, certo? Gradiente de 1 sobre R é menos 1 sobre R2 vezes a R de cilíndrica. Isso aqui vai dar Aφ sobre R2 vetorial a R, né? Certo? Bom, aqui a φ só depende de φ, certo? Então só tem a derivada em relação a φ que vai aparecer aqui. Então você vai ter aqui, vou pegar só a parte em φ do nabla, a φ sobre R, dAφ vetorial, dAφ dφ. Tá? dAφ dφ vai dar menos a R, né? A gente já fez isso antes. A φ com menos a R dá quem? Bom, não importa, né? A φ com menos a R dá menos isso aqui, certo? Isso aqui vai dar zero. O que aqui é mais a φ com vetorial R, que é menos a φ vetorial R. Né? R2 embaixo, R2 embaixo dá zero. Ou seja, mesmo M sendo variável, o rotacional de M dá zero. Ou seja, não existe corrente de magnetização de volume, tá? Só de superfície, né? Quem são as de superfície? Vamos ver aqui. Cadê o M? Está aqui, certo? Quem são as superfícies? Bom, a superfície cilíndrica é igual a A e a superfície cilíndrica é igual a B. Aqui nesse caso, a normal para fora está aqui, certo? Chamar de N mais, né? Para dizer que é a superfície externa é igual a R. E aqui você tem uma normal para dentro do condutor, para fora do material magnético, N menos igual a menos a R. Então, a corrente de magnetização que existe nesse contato aqui entre o material permeável e o condutor vai ser, né? Em R igual a A, N igual a menos a R. Então você vai ter uma corrente de magnetização KM, vou chamar de KM igual a K1, tá? Ou melhor, KA, certo? A de raio A, certo? Ou MA, mas para economizar. Vai ser quem? A magnetização é na direção azimutal, né? Está aqui, ó, expressão todinha. Permeabilidade relativa a menos 1 vezes esse fator em R igual a da J0A sobre 2. Tá? A φ vetorial quem? Menos a R, que dá a Z. Então, a densidade de corrente de magnetização de superfície em R igual a A vai dar um valor Ka igual a alguma coisa aqui, né? Falta J0, né? Também.
Em R igual a B, você vai ter a Z vetorial a R, a φ vetorial a R, que dá menos, ou seja, do lado de dentro na direção a Z. No lado de fora, a φ vetorial mais a R, que dá menos a Z. Então, KB sinal negativo, JA0 A2 sobre 2B, 2R, a Z. Certo? Então, o nosso problema aí são essas correntes, todas na direção Z, certo? Você tem no volume interno, você tirou o material permeável, deixou só as correntes agora. Aqui você tem aí, no condutor interno, corrente distribuída, vou esquecer aquela espessura telar, tá? Isso assim mesmo. Só para a gente ver. Aqui você tem nesse material P0, né? Você tem essas correntes saindo. Nessa borda aqui, vou botar outra cor. Você tem uma corrente distribuída na superfície da borda. Tá certo esse sentido? Tá? Isso me dá menos 1, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá certo, né? Não tem nada errado não, né? Fica uma R da menos a mais, certo? Bom, vamos lá. Então aqui tem uma correntezinha de superfície, certo? Também no mesmo sentido, né? Aqui nessa borda, a corrente que volta, a corrente de circuito que volta, vou botar outra cor aqui. Ela faz isso, né, no condutor, né? E junto com essa corrente que volta, tem a corrente equivalente aí de magnetização, no mesmo sentido. Tá assim, certo? Que é azul. E faz isso, né? Também volta. Com aquela densidade que a gente acabou de calcular, certo? Então, o campo B, ele vai ver tudo isso. Vai somar todo mundo, certo? Então eu posso tirar toda a matéria permeável, deixar as correntes no lugar e botar aqui M0, M0 e aqui já é M0 também, certo? Bom, o campo aqui dentro, B, é o mesmo campo calculado anteriormente, só depende da corrente envolvida, certo? O campo interior vai ser B1, M0, J0, R sobre 2, assim. Tá? O campo aqui vai ser integral de BDL, vai ser a corrente total envolvida, vezes M0. Bom, essa corrente total envolvida vai ser, vou chamar de R2, tá? Vai ser a corrente que tem aqui, que é J0 πa2, mais essa corrente de superfície que atravessa esse perímetro 2πr aqui, 2πa, certo? Então, mais 2πa, vezes a corrente está no sentido Z, que é o K, certo? É isso aqui, esse fator aqui, certo? 2πa vezes μ sobre μ0 menos 1, J0 A sobre 2. É isso? Né? É assim que calcula, corrente de superfície. Você vê quem é a superfície considerada, se você olhar de lado, né? Deixa eu tentar fazer de lado aqui. Olhando de lado, esse aqui é o cilindro de lado. A corrente está fazendo isso na superfície, está indo por aqui, certo? Então você vê quem é o cilindro
quem é o perímetro atravessado, e é normal a esse perímetro atravessado é isso aqui. Você calcula a integral de K escalar N, que é esse N aqui, dl, integral de linha. Você tem esse efeito, sabe? Quanto é que dá isso, né? I2 vai dar πA2J0 então você tem em evidência 1, né, menos 1 mais μ sobre 0, tá? 1 menos 1 cancela, então você vai ter J0 πA2 μ sobre 0. Tá? Então, o que foi que deu aí? Então, integral de BDL, né? Então, B2 vezes 2πr é igual a μ0 corrente envolvida, que é isso aqui, J0 πA2 μ sobre 0. Tá? Vai dar μ J0 πA2, tá? Ou seja, B2 μ J0 A2 sobre 2R, como tinha sido calculado antes, né? B igual a MH, tá certo? H não vai ter o μ, certo? Então é o mesmo resultado. Observe que deu certo, né? Bateu, né? Corrente equivalente. Olha, e se eu calcular do lado de fora, as correntes de condução se cancelam, né? E a de magnetização também. Observe que isso aqui vezes 2πA é igual a isso aqui vezes 2πB. Sentidos opostos aqui cancelam. Né? Então do lado de fora tudo dá zero. Levando em conta todas as correntes. Né? Então isso demonstra, né? Que esse conceito pode ser utilizado. É claro que dá muito mais trabalho. Por isso que é mais fácil você modelar corrente livre, campo magnético H, ao invés de ficar carregando para sempre a corrente de magnetização efetiva, né? Corrente efetiva. Que dá mais trabalho. Agora, conceitualmente, é bom de rever isso aí, para a gente entender, né? como são os conceitos. Tá? Então, acho que a gente fica por aqui.